E agora eu quero apresentar para vocês a nossa última leitura do ano, que é um conto de Natal da autora Lê Rocha, que é a mesma autora da nossa última leitura de novembro, o livro Algoz, que foi um romance histórico. E esse conto também é um romance histórico e eu estava, né, porque eu já comecei a ler, estava super ansiosa para começar, porque eu amei muito o Algoz, a escrita da autora, e eu já estava ficando com uma leve ressaca. Então, já emendei nesse novo livro dela e já tô gostando muito, claro. E o livro se chama A Luz Guia de Clary e se passa no Brasil no ano de 1889. A Clary é uma jovem inglesa e depois da morte dos pais, ela e as 5 irmãs ficam meio perdidas sobre o que vão fazer da vida. E um reverendo, que conhecia a família, que é próximo ali, começa a ajudá-las e cada uma vai seguir um caminho diferente. E a Clary vai ser enviada para o Brasil para trabalhar como preceptora de uma jovem na fazenda Alvorada, no Rio de Janeiro. E aí, esse início do livro, nós vamos acompanhando essa trajetória da Clary até o Brasil e a relação dela, da família que ela acompanha, porque uma jovem não pode viajar sozinha por muitos dias no navio, e aí uma família vai acompanhando ela, e a gente vai conhecendo ali várias coisas sobre eles. E quem fica responsável em buscar a jovem para conhecer a família que ela vai trabalhar é o Tobias, que é um trabalhador ali da região. E aí, gente, que já acontece ali um contratempo, porque tá tudo combinado para ela chegar em um determinado horário, ficar ali esperando quem vai buscá-la, que a princípio é uma jovem que vai buscá-la, só que como as mulheres não poderiam viajar sozinhas, sempre encaminhavam algum homem para acompanhar, e Tobias era este homem. E aí acontece esse contratempo e a Clary acaba seguindo viagem com a família que acompanha, e o Tobias, ele monta no cavalo e ele vai atrás dela, entendeu? Ele vai atrás do trem e já causa aquele reboliço, porque as pessoas que estão no trem não sabem o que tá acontecendo e só vê aquele homem cavalgando, tentando alcançar o trem. Gente, é aquela cena, assim, cômica, sabe? Icônica. E depois que tudo é esclarecido sobre quem é o rapaz, né, que tá seguindo o trem, e aí ele pega ela e vão em direção à Fazenda Alvorada, que é onde ela vai trabalhar. Porém, mais contratempo acontece no meio do caminho, porque assim, a autora Lê Rocha, eu não sei de onde ela tira essas ideias que mexem na narrativa e despertam um turbilhão de sentimentos no leitor. E aí acontece várias coisas para impedi-la de chegar a esse destino final. E em meio a esses contratempos, eis que vai surgir um casamento de conveniência, que é o quê? Uma coisa que a gente ama, né? Leitores aí de romances históricos amam quando isso acontece. Só que, obviamente, já existe ali um amor à primeira vista que eles vão tentar negar. Por quê? Se declarassem tão facilmente, não é mesmo? E, gente, sério, eu tô assim, já impressionada. A escrita da autora é uma coisa diferenciada, ela envolve de um jeito, você começa a ler e você não quer parar de ler, porque ela te conduz, sabe? E a história em si, ai, tô gostando muito. Aí um detalhe importante de falar, quando vocês forem acessar o livro, vocês vão ver volume 3. O que acontece é que um grupo de autoras se juntaram para escrever um conto de Natal sobre cada uma das irmãs. Então, esse livro que a gente tá lendo é o da Clary Evans, né, que foi a Lê Rocha que escreveu. Mas se você, quem tiver interesse, pode procurar os outros livros também para ler. Porém, as histórias são independentes, né, porque se trata de cada uma dessas irmãs. E nesse livro agora, no começo, antes da Clary ser destinada lá para o Brasil, ela tá reunida com as irmãs. Então a gente acaba conhecendo o nome de cada uma, né, um pouquinho ali. E eu já fiquei curiosa para ler essas outras histórias também. Então eu pretendo depois seguir essas leituras. Se vocês quiserem também, podem ler. E agora eu quero falar para vocês sobre a nossa leitura atual aqui do clube, que é um conto de Natal da autora Lê Rocha, A Luz Guia de Claire, ou Clary. Lê, por favor, me diz aí qual é a pronúncia correta. E, gente, eu tô assim, apaixonada por essa história. A gente leu um livro da autora no mês passado, que foi Algoz, e agora estamos lendo esse conto. E, assim, eu tô apaixonada demais. A escrita da autora, ela é muito envolvente, assim, ela faz de um jeito que você fica ali preso na narrativa, sabe?
E eu já falei pra vocês um pouco mais sobre o que se trata essa história. Quem não conseguiu acompanhar, vou deixar salvo no destaque. E agora eu quero falar mais desse desenvolvimento, né? Do desenrolar aí da narrativa. E assim, o Tobias, ele é um homem muito correto, sabe? Eu falei que vai ter essa questão do casamento de conveniência. E é por conta dos contratempos que surgem ali no caminho, que ele tá levando a Claire pra trabalhar na Fazenda Alvorada. E aí, tudo que acontece no meio do caminho pode fazer com que a jovem fique ali desonrada. E ele não vai permitir que isso aconteça. Então, por isso que surge essa proposta desse casamento. Que, a princípio, né, é pela honra dela. Mas a gente vê que existe algo ali de sentimento, né? A Claire, a gente já viu à primeira vista, né? Quando ela bateu os olhos nele, ela já ficou ali encantada. E o Tobias, a gente vai percebendo também que isso vai surgindo, mas eles não vão falar abertamente, né, um pro outro. A princípio vai ser essa. E uma coisa que é muito legal na escrita da autora é que, à medida que a história vai se desenvolvendo, vão vindo vários plots, sabe? E isso é muito legal, porque a gente vai se surpreendendo a cada capítulo. E tem coisas também que a gente tá lendo e imagina, nossa, eu gostaria que tivesse isso. Ou algo que ela menciona logo no comecinho, a gente pensa, que hora será que ela vai falar? Será que ela tá lembrada disso? E aí vem em formato de plot, sabe? Gente, é demais. E aí, inclusive, quando fala mais sobre o Tobias, né? Porque até então a gente tá acompanhando a trajetória da Claire, né, toda a questão que teve com a família dela, a saída lá do país para chegar no Brasil, a expectativa do trabalho. E nesse começo a gente sabe que o Tobias foi encarregado de buscá-la, né, juntamente com outra pessoa ali da fazenda. E a gente cria teorias sobre o Tobias. E depois a autora revela sobre ele. Então é uma surpresa para Claire e uma surpresa para nós leitores. E aí eu fiquei, nossa, assim, que legal. Tem também os fatos históricos que complementam a narrativa e a autora consegue colocar coisas muito interessantes para que a gente relembre essas questões da nossa história, né? Então, esse livro se passa antes da proclamação da República. Então, a gente vai acompanhar todo esse desenvolvimento ali. Tem uma cena muito legal, que é a visita da Claire em um quilombo. O Tobias a leva para conhecer aquelas pessoas que moram ali, toda a cultura deles. Então ela vem, né? Ela é uma inglesa que está conhecendo tudo a respeito do Brasil, né? Todos esses acontecimentos, e ela vai acompanhar isso. Então é muito legal esses fatos que a autora vai incluindo na história para que fique ainda mais interessante. Gente, eu terminei a história, mas depois eu volto para contar essas minhas considerações finais, tá? Vou deixar vocês curiosos aí, mas assim, eu tô emocionada. E agora tem um problema. Tem um problema, Lê Rocha, porque eu já me viciei na sua escrita. E agora? Eu fico como? Depois de terminar Algoz e em seguida terminar o seu conto de Natal. Como é que eu fico sem a sua escrita agora? Olá, leitores! Passando aqui para finalizar o diário de leitura do conto de Natal A Luz Guia de Claire, da Lê Rocha. Ontem eu falei um pouco mais sobre ele e finalizei ontem mesmo. E assim, muito emocionada. Eu gostei demais dessa história. Como sempre, tem muitas reviravoltas e a gente fica impressionado com o tanto de coisa que ela coloca ali e que nos surpreende, sabe? Ao decorrer da narrativa. Como eu disse ontem, tem vários plots ali que vão surgindo a cada capítulo. E eu gostei muito de ver essa trajetória da Claire, né? Que saiu ali do seu país para recomeçar a sua vida sozinha, longe das suas irmãs, né, longe do convívio ali, do que era conhecido para ela, para vir para um lugar diferente, para uma realidade diferente, e ela nem sabia muito o que esperar, mas estava na expectativa para trabalhar como preceptora, para falar o português, que era um idioma que ela já conhecia, que ela estudou, e o Brasil é um lugar que estava ali nas suas pesquisas, de interesse em conhecer. Então, quando surge essa oportunidade, mesmo diante da tristeza ali da perda dos pais e do afastamento das irmãs, ela tem essa expectativa de recomeçar a sua vida, de poder trabalhar, de se virar sozinha, né, de amadurecer. Enfim, mas aí muitas coisas acontecem, inclusive esse casamento aí inesperado. E por mais que ela nutre sentimentos pelo Tobias, desde a primeira vez que ela olhou para ele, e que ela o acha um homem bom, muito justo, mas ela também sente que ele tá fazendo isso
somente pela honra dela, ela não sabe que ele também tem sentimentos e fica ali pensando formas de o libertar desse martírio que foi casar com ela. Ai, gente, se ela soubesse, né? E aí o leitor fica naquela agonia de, poxa, Tobias, se declara, né? Fala que você gosta dela. E fica nesse... Mas aí o desenrolar da história vai sendo muito lindo, mesmo com mais contratempos, porque assim, a autora ela ama, e eu particularmente já me identifiquei muito com todas essas reviravoltas que vão surgindo e que dá essa adrenalina à medida que a gente vai lendo. E essa proposta de ser um conto natalino, né? Então tem muitas representações ali que envolvem o Natal e tem essa vibe muito... Como é que eu posso dizer? Assim, do Natal mesmo, de harmonia, de afeto, né? E tem outras coisas que acontecem que eu fiquei muito feliz que aconteceram. E eu esperava ali, desde o comecinho do livro, eu fiquei, ai, tomara que em algum momento a autora coloque isso aqui. Não posso dizer pra não dar spoiler, mas é relacionado com ela, né? Com a trajetória dela. E ver que a autora colocou isso, que foi uma forma tão significativa, tão bonita, me deixou muito feliz, muito emocionada também. E é isso, gente, eu gostei muito desse livro, recomendo demais que vocês leiam. E agora eu tô curiosa com a história das outras irmãs, que a gente conhece ali no começo do livro, mencionando cada uma, né, o destino que o reverendo deu pra elas. E nesse livro a gente vai acompanhar a da Claire, mas tem mais 5 irmãs que vão para caminhos diferentes e que, de acordo ali com os relatos dela, a gente fica curiosa, né? A própria Claire fica pensando, ai, como é que será que estão as minhas irmãs? Será que a gente vai se reencontrar? Ai, gente, é muito lindo, muito lindo. E só tem esse problema que eu falei ontem, né? Preciso ler mais coisas da Lê Rocha. Então, assim, e aí? Né? Vai ter mais conto. Já quero o segundo livro da série, né, Ases da Alma. A gente já leu Algoz, agora quero o segundo. Assim, não deixe seus leitores muito tempo sem a sua escrita, porque assim, já ficamos reféns